Olá a todos, olá igreja. Hoje nós vamos falar sobre a cruz, um tema essencial para a vida de um cristão, para a vida de qualquer pessoa. O que é a cruz para você? Para que ela serve? O que você acha que serve a cruz? O que é tomar a cruz? A cruz serve para lidar com os nossos pecados, matar o nosso ego e termos então uma vida vitoriosa em ressurreição. A cruz de Cristo, o sangue do Cordeiro, ele existe desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade passada. Isso já tem estado no coração de Deus. 1 Pedro 1, versículo 20, por amar tantos os homens, o Senhor determinou que antes da fundação do mundo, Cristo morreria em nosso favor. Tudo já estava planejado. Apocalipse 13, 8 fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o plano de Deus é eterno, é imutável e ele vai acontecer. O Calvário, a cruz de Cristo, não foi acidental. Ele veio voluntariamente para morrer e ressuscitar para se tornar o Espírito que dá vida e poder penetrar em cada um que creia. Na cruz, em seu Filho, Deus deu cabo dos nossos pecados. Na cruz, Jesus Cristo derrotou Satanás, pisou a cabeça da serpente. Na cruz, Jesus Cristo nos livrou do pecado pelo seu sangue derramado e mortificou o nosso ego, nos dando glória e vitória com uma vida em ressurreição. Jesus Cristo, como Deus encarnado, ele não fez uso desse fato de ser Deus. Ele foi à cruz como um cordeiro, obediente até a morte, no lugar de cada um de nós. Nós é que deveríamos estar naquela cruz. Nós, pecadores, para nos redimir, para nos dar vida e salvar-nos e dar-nos a vida eterna. Se você ainda não creu, por acaso, se você está vendo esse vídeo, não tem certeza da salvação, ou se não creu, é muito simples. Romanos 10 nos diz de uma forma muito clara e simples como isso deve acontecer. Basta confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o teu Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor, e no coração crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e então você será salvo. Todo aquele que chamar, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, está salvo. É simples assim porque ele é acessível a todos. Não há acepção de pessoas. Lucas 14, 27 diz que quem não tomar a sua cruz, e essa cruz é individual, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso é uma exigência do Senhor, que cada um tome a sua cruz para seguir o Senhor. Ou nós somos seguidores de Jesus, ou não, nós não somos. E para sermos seguidores de Jesus, precisamos tomar a nossa cruz. A cruz não é um problema ou um momento difícil por que passamos. Tá? Isso não é a cruz. A cruz, muitas vezes se fala, minha cruz é pesada. A cruz muitas vezes está associada a algo difícil por que passamos. Não é isso. Aqui se refere a um estilo de vida, algo permanente, não é circunstancial. Não podemos tomar a nossa cruz apenas em uma fase da nossa vida e nas demais fases não. Então, o que é tomar a cruz? É uma exigência de Deus. Ir para a cruz era conhecido na época. Mesmo antes de Jesus Cristo, era comum os romanos crucificarem os seus criminosos, os seus prisioneiros. A crucificação era uma forma muito comum de execução. Hoje não se vê ninguém executado pela crucificação nas ruas. Gálatas 2, 19 e 20, Paulo diz, porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando a gente se entrega para o Senhor, quando a gente o recebe e determina como Senhor das nossas vidas, aí Cristo passa a viver em nós. Ele fala aqui de morrer para algo e para viver para algo maior, para viver para Deus. Nesse processo, fala então da crucificação. Então, tomar a cruz não se relaciona apenas a uma execução, mas de uma confissão, uma admissão pública de que a pessoa é sentenciada à morte. João 19, 17 e 18, Jesus carrega a sua cruz para onde seria crucificado, o Calvário, ou Gólgota em hebraico, que é o lugar da caveira. Jesus e 2 ladrões, um de cada lado, foram crucificados. Até lá havia uma caminhada pública que passava por uma multidão que observava.
essas pessoas queriam ser crucificadas, inclusive o Senhor. Quem carrega a cruz admite que a todos, né, que foi sentenciado à morte. Eu sou alguém condenado à morte. Tomar a cruz não é apenas uma decisão que tomamos, mas um estilo de vida que admitimos. Admitimos publicamente, não é segredo. Passamos a viver de tal forma que todos saibam que nós nos dispusemos a morrer para nós mesmos e passamos a viver para Deus. Esse morrer não é literal, nós estamos nos referindo à morte da nossa alma, do nosso ego, do nosso eu. Marcos 8, 34 e 35, o Senhor convoca a multidão e os discípulos e diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, a vida da alma, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, a vida da alma, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então, quando a gente perde a alma, a nossa vida da alma para o Senhor, a gente, na verdade, está ganhando. Para ver o Evangelho, para sermos discípulos, temos que morrer para nós mesmos, para as nossas vontades. Alguém pode perguntar, então, será que não podemos aproveitar a vida? Deus é contra isso? Claro que não é assim. O problema é que o nosso conceito de aproveitar a vida de uma forma carnal nos coloca numa rota de colisão com o Senhor. No Éden, o Senhor permitiu que Adão e Eva se alimentassem de todos os frutos de todas as árvores, exceto de uma árvore. Não se alimentar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, só dessa, que eles não deveriam comer. Reparem que, mesmo a maioria de nós, a gente não se importa com as outras árvores, com o que podia se comer, mas nós damos a total atenção àquela que sofreu restrição por parte do Senhor. Então, desde o início, a inclinação do homem para desobedecer a Deus é gritante. O homem não consegue pensar em tudo que está disponível, em tudo de bom que Deus criou para o homem. Ele pensa apenas naquela única coisa proibida. Assim é também hoje. Deus revelou o seu propósito, Deus revelou a sua vontade e também as consequências da desobediência. Mesmo assim, o primeiro casal escolheu fazer a própria vontade e não a vontade de Deus. Ao fazer isso, toda a humanidade foi colocada nessa situação que hoje vivemos. Romanos 5,12 nos diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, então entrou a morte em todos nós. Então, até hoje nós colhemos essas consequências. Mas a culpa então é de Adão e Eva. E se nós estivéssemos na situação de Adão e Eva, teria sido diferente? Penso que não. Gênesis 4,7 fala de Caim, filho de Adão. Ele é tentado e o Senhor diz para ele: se você proceder mal, o pecado, Satanás, jaz à tua porta. O seu desejo de Satanás será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então o Senhor está dizendo que você vai ter desejos contrários à vontade de Deus, à vontade do Senhor, que vão te levar a ter problemas. Então é melhor você dominar e controlar a sua própria vontade. Negar a nós mesmos, segundo a Bíblia, é anular essa vontade que se opõe à vontade de Deus. O Senhor orava no Getsemane: Pai, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, tomar a cruz é nos sujeitar à vontade de Deus, é morrer para nós mesmos todos os dias, anular o nosso desejo pelo proibido, trilhar o domínio próprio em obediência à palavra de Deus. É dizer não à nossa carne e ao que quer que seja que vá de encontro ao que Deus espera de cada um de nós. O sujeitar-se à vontade e aos princípios de Deus é o centro de todo o nosso relacionamento com Deus. O Evangelho significa aceitar o perdão de Deus, ter a possibilidade de recomeço e sujeitarmos-nos à vontade de Deus. Se você quer ser um discípulo de Deus, a exigência é muito clara: tome a sua cruz, morra para si mesmo e siga-me. Há dois tipos de crentes: um que toma a cruz, este é discípulo, e o que não toma a cruz e não é discípulo. 1 Coríntios 1,18 nos diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos que somos salvos, poder de Deus. Quando o Senhor foi crucificado, ele morreu pelos pecadores e com os pecadores sobre a cruz. Ele salvou o homem da punição e do poder do pecado. O velho homem, o ego, está crucificado, mas isso precisa ser diário. Nós precisamos levar-nos a nós mesmos, o nosso ego, para a cruz.
A tentação vem de fora, mas o pecado habita dentro de nós. Todos nós temos a natureza pecaminosa de Adão. Todos os pecados provêm do velho homem que está no nosso interior: orgulho, ciúme, a impaciência. O sangue que Jesus derramou na cruz nos purifica de todo pecado, nos lava dos pecados, mas o velho homem não é lavado pelo sangue de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Ele precisa ser crucificado por nós, com a ajuda do Senhor. Nós não damos conta. Jesus Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Não podemos crucificar o velho homem por nossas forças, como acabei de dizer. Nós não podemos fazer isso sozinhos, mas em Cristo nós podemos. Romanos 6,5 nos diz, fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Romanos 6,6, foi crucificado com ele o nosso velho homem, o corpo do pecado destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6,8, já morremos com Cristo. Então, ao crermos, o Espírito Santo torna-se o Senhor dentro do novo homem e nos permite uma vida em ressurreição. Quais são as condições para morrermos com o Senhor? Crer e a fé. Precisamos considerar-nos mortos com Cristo a cada dia, a cada hora, e exercitar a nossa vontade para vencer os pensamentos, que muitas vezes não são bons pensamentos. Satanás atua nessa região, na nossa alma. Ele procura brecha em nossas defesas. Para a cruz operar em nós, devemos ter o poder do Espírito Santo. A morte na cruz foi dolorosa e lenta para o Senhor Jesus. Durou 6 horas. As últimas 3 horas ele foi desamparado por Deus, porque naquela situação, naquelas últimas 3 horas, ele carregou em si todas as nossas iniquidades, de todas as pessoas, de todas as eras. Foi muito pesado. Após morrer para os pecados, precisamos morrer para o nosso ego. O ego é a nossa vida natural, corrompida pela queda de Adão. É a natureza pecaminosa, é o nosso eu, a nossa personalidade individual, a nossa alma. Esse é o ego. Do nosso ego provém a nossa opinião pessoal, os gostos, os desgostos, os pensamentos, os desejos, os preconceitos, o amor, o ódio. O ego é almático, natural e não transformado. Precisamos desistir de nós mesmos e nos voltarmos inteiramente para o Senhor. Gálatas 2,19 diz, estou crucificado com Cristo. Isso foi cumprido de uma vez por todas. O ego crucificado não significa que não vai existir mais. Ele está lá, precisa todos os dias ser crucificado. Mas também significa que, se você o levar à cruz, ele vai se submeter à vontade de Deus. Lucas 9,23, como nós lemos em Marcos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então tem 3 passos aqui. Negar o ego. A obra da alma envolve a habilidade natural, a emoção, a mente. Isso é o ego. Negue o ego. Tome a cruz diariamente e siga o Senhor. Obedeça à vontade de Deus. Involuntariamente e até inconscientemente, a gente tenta preservar o lado bom de nós mesmos, do nosso ego, e leva à morte apenas o lado ruim. Na verdade, todo o nosso ser precisa ser transformado, inclusive o lado bom de cada um. Ao morrermos com o Senhor para o pecado, abandonamos as coisas ilícitas. Ao sermos crucificados com o Senhor para o ego, abandonamos as coisas lícitas. Se queremos dar frutos, precisamos morrer com Cristo na cruz, como o grão de trigo. O grão de trigo cai no solo. Se ele não morrer, ele não frutifica, ele não germina e não frutifica. Assim somos nós. Precisamos morrer no ego para produzir fruto. Marcos 26:39 diz, não seja como eu quero, e sim como tu queres, como o Pai. Isso o Senhor falava porque ele fazia a vontade do Pai. Tudo que ele fazia era de acordo com a vontade do Pai. A cruz do Senhor não é somente uma cruz de madeira para enfeite, para você ter e usar por aí, não é isso. Mas é um símbolo da obra redentora completa e da plena salvação de Deus para a eternidade. Ela dura a eternidade, a obra da cruz. No Antigo Testamento haviam sacrifícios de ofertas, que na verdade eram um tipo de Cristo. Os sacrifícios de ofertas eram um tipo de Cristo. Isso para propiciação, do hebraico encobrir, para propiciação, o encobrimento dos pecados. Os pecados eram cobertos, mas não totalmente removidos.
A remoção de todos os pecados de todas as eras só veio com a morte do Senhor Jesus na cruz. João 1,29 diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor derramou o seu sangue na cruz para nos salvar. Quando Deus olha para o sangue do Filho derramado, ele aceita a salvação dos que creem, dos que estão juntamente com Cristo na cruz. Hebreus 10, 19 e 20 fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. No tabernáculo e no templo do Antigo Testamento havia o Santo Lugar e o Santo dos Santos. O Santo Lugar era onde os sacerdotes serviam, e o Santo dos Santos é onde aparecia a glória de Deus. Estes dois compartimentos do tabernáculo e do templo eram separados por um véu. No Santo dos Santos, o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar lá uma vez por ano, e com muito cuidado, porque se tivesse qualquer pecado, ele seria fulminado pela glória do Senhor. E também entrava Moisés de uma maneira mais livre. Então, ao morrer na cruz, Jesus Cristo propicia esse acesso, novo e livre acesso ao Santo dos Santos, porque o véu ele é rasgado de alto a baixo, a partir de Deus. O véu aqui é representado pelo corpo crucificado de Jesus Cristo e seu sangue derramado. Hoje nós temos livre acesso ao nosso espírito, onde Deus habita. Hoje o tabernáculo e o templo é o nosso espírito, mas o Senhor precisa habitar no nosso espírito. Você precisa crer, receber o Senhor. E podemos ter comunhão com Deus a qualquer momento, mas não podemos ter pecado. Para isso nós usamos o sangue do Senhor Jesus para nos livrar dos nossos pecados. O objetivo do que estamos falando é dar vida para você, para que você ganhe vida, para que pelo seu crer Deus possa te dar a vida eterna. Precisamos confiar no poder do Espírito Santo, na obra transformadora do Espírito Santo em nós. Satanás já está derrotado. É uma questão de tempo, porque a ordem já foi dada e ele já está derrotado. A cruz é vitoriosa. A cruz é vitoriosa em nossas vidas. A cruz serve para lidar com os nossos pecados e matar o nosso ego. Então teremos uma vida vitoriosa em ressurreição. Amém.